Imagine estar pronta para o grande dia, vestida de noiva, com o coração acelerado, e de repente, ser abandonada no altar. Foi assim que a vida de Lisa despedaçou diante de todos, e a dor parecia insuportável. O que ela não sabia é que aquela humilhação marcaria o início de um recomeço inesperado. Hoje, você vai conhecer a história emocionante da noiva abandonada que descobriu que quando tudo parece perdido, o amor verdadeiro pode surgir de onde menos se espera. É uma história emocionante de superação, amor verdadeiro e recomeço. Lisa, após ser deixada pelo noivo, encontra apoio em uma família simples e generosa e descobre que a vida ainda tinha reservado para ela um presente muito maior. Um amor sincero, puro e capaz de curar até as feridas mais profundas. Fique comigo até o fim, porque cada detalhe dessa jornada vai tocar o seu coração. Este vídeo traz reflexões sobre escolhas, fé, perdão e a força de um recomeço. Prepare-se para mergulhar em uma história intensa, com reviravoltas, surpreendentes e uma mensagem final inspiradora. Se você acredita que o verdadeiro amor nunca abandona, este vídeo é para você. Assista até o final e se emocione com cada detalhe. Deixe seu like, comente sua opinião e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa história. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. O sol nasceu naquela manhã como se fosse testemunha de um milagre, dourando cada canto da cidade com uma luz suave, quase angelical. Para Lisa, era o dia mais esperado de sua vida. O vestido branco parecia flutuar sobre seu corpo como um pedaço de nuvem, e o reflexo no espelho mostrava uma mulher que acreditava estar prestes a viver um conto de fadas. O perfume das flores invadia o salão de cerimônia, e cada detalhe estava perfeito. A música suave, os convidados emocionados, os sorrisos de expectativa. Mas dentro do coração de Lisa havia um nó apertado, uma intuição sussurrando baixinho que algo não estava em harmonia. Ela tentou ignorar, acreditando que fosse apenas o nervosismo natural de quem está prestes a dizer sim diante de todos. Os convidados se levantaram quando a marcha nupcial começou. Lisa entrou, lenta, majestosa, como se todo o mundo tivesse parado para admirá-la. Cada passo era um sonho materializado, mas o vazio no altar foi como uma pedra lançada contra esse sonho. O noivo, Lico, não estava lá. Murmúrios correram entre os bancos. Olhares desconfortáveis se cruzaram e o coração de Lisa acelerou até parecer que iria saltar do peito. Alguns minutos de espera se transformaram em uma eternidade sufocante, até que a notícia cruel atravessou os corredores como uma lâmina. Lico havia fugido. Ele a abandonara no dia do casamento. O choque fez com que o mundo ao redor se dissolvesse. O vestido, que antes parecia um símbolo de pureza e vitória, agora pesava como uma corrente. O salão, antes cheio de cores e perfumes, tornou-se sombrio e silencioso. Lisa tentou manter a dignidade, mas as lágrimas desciam com violência, borrando a maquiagem e revelando a dor de uma alma dilacerada. Entre os olhares de piedade e murmúrios de julgamento, ela fugiu. Correu sem destino, atravessando ruas, sentindo o tecido rasgar, o vento gelado bater contra o rosto e os pés doerem em cada passo. Era como se fugisse não apenas da vergonha, mas da própria vida que se partia diante dela. Foi então, ao dobrar uma esquina deserta, que o inesperado aconteceu. Um carro estacionado, uma porta se abrindo, e de dentro dele surgiu Igor. Ele não a conhecia, mas o impacto daquela visão, uma noiva em prantos, sozinha, perdida no meio da rua, o fez parar imediatamente. Seus olhos encontraram os dela, e naquele instante, Lisa percebeu algo que há muito tempo não via. Compaixão genuína. Igor estendeu a mão, sem fazer perguntas, sem exigir explicações. Apenas ofereceu silêncio, acolhimento, um gesto humano. Quando o mundo inteiro parecia zombar de sua dor, Lisa, exausta e quebrada, aceitou. Naquele simples encontro, no cruzar de olhares entre um coração ferido e outro disposto a consolar, nasceu a fagulha de uma história que mudaria para sempre o destino dos dois. Mas Lisa ainda não sabia. O homem que aparecera como um anjo no seu dia mais sombrio carregava também seus próprios segredos, segredos capazes de transformar novamente o rumo de sua vida.
O carro de Igor rodava pelas estradas estreitas que ligavam a cidade ao campo, enquanto Lisa, ainda com o vestido rasgado e as mãos trêmulas, permanecia em silêncio no banco do passageiro. Do lado de fora, o vento balançava as árvores, e cada curva parecia levá-la para longe não apenas do salão onde seu coração havia sido despedaçado, mas também da imagem de si mesma que havia construído até então. Igor não perguntava nada, apenas deixava que o tempo respirasse entre eles, como se soubesse que palavras naquele momento seriam inúteis. Quando finalmente pararam diante de uma casa simples, feita de tijolos aparentes e cercada por um jardim improvisado de flores e temperos, Lisa sentiu um contraste tão profundo que quase perdeu o fôlego. Era como se tivesse atravessado um portal que a levava para outro universo. A porta da casa se abriu e dela saíram vozes alegres, crianças correndo, risadas espontâneas. A família de Igor parecia viver em uma harmonia que não precisava de riqueza para existir. A mãe, uma mulher de olhos firmes e coração aberto, estendeu os braços para Lisa sem questionar a presença daquela noiva desfeita em lágrimas. As irmãs, curiosas e cheias de vida, a cercaram com uma mistura de respeito e doçura, como se percebessem que ela carregava uma dor que não deveria ser tocada. Pela primeira vez, em muitas horas, Lisa não se sentiu julgada. Não havia olhares de pena. Apenas acolhimento. Naquela noite, sentada à mesa simples de madeira, Lisa experimentou uma refeição que parecia temperada com algo mais do que sal e especiarias. Era temperada com partilha. Cada risada, cada gesto de cuidado, cada prato passado de mão em mão, construía em seu coração uma sensação esquecida, a de pertencer. Enquanto todos conversavam, ela olhava para Igor. Seus olhos refletiam uma serenidade rara, mas havia também uma sombra, um peso que ele tentava esconder atrás do sorriso. Lisa, sensível pela própria dor, foi a primeira a perceber. Mais tarde, já acomodada em um quarto pequeno, mas aconchegante, Lisa ouviu pela porta entreaberta um sussurro entre Igor e a mãe. Palavras soltas, quase invisíveis, mas que cravaram no ar uma verdade dura: cirurgia, dinheiro, tempo. O coração dela se apertou. Igor, aquele homem que havia estendido a mão sem pedir nada em troca, carregava uma batalha silenciosa contra uma doença que ameaçava sua vida. Naquele instante, Lisa compreendeu que não estava apenas diante de um salvador de sua dor, mas diante de alguém que, apesar de carregar feridas próprias, ainda era capaz de estender os braços para consolar os outros. Ela fechou os olhos naquela noite com lágrimas diferentes. Não eram mais apenas lágrimas de abandono, mas de um reconhecimento profundo. O destino a havia levado até ali por uma razão maior do que sua própria desgraça. Porém, junto com esse despertar, nasceu também uma nova dúvida. Estaria preparada para enfrentar não apenas a sua dor, mas também a luta de Igor? O sol nasceu tímido naquela manhã, espalhando uma luz dourada pelas janelas da casa de Igor. Lisa despertou com um peso no peito, mas também com uma estranha sensação de paz. Pela primeira vez desde o desastre do casamento, ela havia conseguido dormir sem ser assombrada por pesadelos. Ao descer para a cozinha, encontrou a mãe de Igor preparando o café, enquanto o cheiro de pão fresco invadia o ar. O gesto simples de ser recebida com um sorriso sincero tocou-a profundamente. Lisa, acostumada a um mundo de aparências, contratos e compromissos, estava diante de algo que não se comprava: a simplicidade da bondade. E foi ali, naquele ambiente singelo, que ela começou a refletir sobre sua própria vida, sobre o vazio de ter amado alguém como Lico, um homem que havia mais como um degrau para suas ambições do que como uma mulher de verdade. Igor entrou na cozinha pouco depois, com um sorriso contido e uma energia que tentava ser normal, mas Lisa percebia a fragilidade por trás daquele semblante. Ele brincava com as irmãs, fazia comentários divertidos, mas havia momentos em que sua respiração falhava, em que os olhos perdiam o brilho por alguns segundos. Lisa observava cada detalhe em silêncio, sentindo um aperto cada vez maior no coração. A ferida deixada por Lico ainda latejava, mas agora,
Ela via diante de si um homem que, mesmo lutando contra algo invisível, conseguia ser maior que sua dor. Isso a fazia lembrar do quanto havia se entregado a alguém que não merecia sua confiança e de como, naquele momento, a vida lhe apresentava um contraste gritante. Durante os dias seguintes, Lisa passou a dividir sua rotina com a família de Igor. Ajudava nas tarefas simples, como lavar a louça ou arrumar a mesa, coisas que sua vida de empresária nunca lhe exigira. E cada gesto, cada palavra de carinho, ia desfazendo a armadura que ela havia criado para se proteger do mundo. Mas à noite, quando se deitava, a mente de Lisa voltava a girar em espiral. Ela revivia a cena do altar vazio, o peso da humilhação, os olhares de pena. Sentia a ferida arder como se fosse recente. Ao mesmo tempo, a lembrança dos olhos de Igor surgia como um bálsamo, trazendo-lhe uma força silenciosa para continuar. Foi em uma dessas noites que Lisa tomou uma decisão íntima. Ao escutar novamente os murmúrios sobre a cirurgia, o custo alto e a incerteza, ela decidiu que ajudaria. Mas ajudaria em silêncio. Não queria ser vista como alguém que comprava gratidão, nem desejava que Igor ou sua família pensassem que ela os via como caridade. O que nascia dentro dela era diferente. Era uma necessidade quase instintiva de retribuir o gesto de compaixão que ele havia lhe oferecido no momento mais sombrio de sua vida. Lisa se prometeu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance, mas que sua identidade permaneceria oculta. Naquela madrugada, diante da janela, olhando para o céu estrelado, Lisa murmurou baixinho: "Ninguém precisa saber. Vai ser apenas entre eu e Deus." Com o coração ainda dolorido, mas agora guiado por um propósito, ela sentiu que um novo capítulo começava a ser escrito. Porém, junto com essa promessa, surgiu também um medo. Até que ponto seu segredo poderia permanecer escondido? O que aconteceria quando o amor, inevitavelmente, começasse a nascer entre ela e Igor? Os dias em que Lisa permaneceu com a família de Igor foram como uma trégua inesperada, um intervalo de respiro entre duas tempestades. Mas o mundo real, com suas obrigações, contratos e responsabilidades, logo bateu à porta. A cidade grande a chamava de volta, e ela não poderia adiar. Na manhã em que se despediu da mãe de Igor e das crianças, o abraço foi apertado, quase como se houvesse um medo silencioso de que aquele laço recém-nascido pudesse se perder no turbilhão da vida moderna. Igor, sereno, caminhou ao lado dela até o carro que a levaria de volta. Não houve promessas, apenas um olhar profundo, carregado de algo que ainda não tinha nome, mas que pulsava como uma semente pronta para germinar. De volta ao arranha-céu, envidraçado que abrigava sua empresa, Lisa vestiu novamente a máscara de CEO. Suas roupas sóbrias e elegantes, o salto que ecoava pelos corredores, o olhar firme diante dos sócios e funcionários, tudo era a armadura de uma mulher que não podia demonstrar fraqueza. No entanto, por dentro, cada reunião, cada decisão milionária soava distante. Enquanto discutia novas linhas de brinquedos eletrônicos, a lembrança do jantar simples na casa de Igor surgia como um flash insistente. O sabor do pão caseiro, as gargalhadas das irmãs dele, o jeito doce com que a mãe oferecia chá. Essas memórias se infiltravam em sua mente como melodias que ela não conseguia esquecer. A rotina da cidade grande exigia intensidade. Lisa se lançava em horas intermináveis, de trabalho, como se quisesse, na correria dos negócios, apagar a cicatriz ainda aberta de seu fracasso no altar. Mas a cada noite, quando voltava para o apartamento luxuoso e silencioso, sentia um vazio ensurdecedor. Era como se todo o sucesso, todos os bens acumulados, não tivessem peso diante da simplicidade de um abraço sincero que recebera naquela casa humilde. E, apesar de tentar se convencer de que precisava olhar para frente, era impossível ignorar a sensação de que parte dela havia ficado com Igor e sua família. Foi numa dessas noites de solidão que ela abriu a gaveta secreta de sua mesa e retirou documentos financeiros. O plano já estava claro em sua mente. A cirurgia de Igor precisava ser custeada. E seria, mas não em seu nome. Lisa acionou contatos discretos, criou uma doação anônima, costurou cada detalhe para que a ajuda chegasse como se viesse de mãos invisíveis.
Enquanto assinava papéis e confirmava transferências, lágrimas silenciosas escorriam. Não eram lágrimas de pena, mas de amor em formação, de um sentimento que brotava antes mesmo de ela ter coragem de reconhecê-lo. Ao encerrar o processo, fechou os olhos e respirou fundo. Havia feito sua parte. Igor teria a chance de lutar, e nunca saberia que fora ela a abrir essa porta. No entanto, ao mesmo tempo em que a decisão lhe trazia paz, também a enchia de inquietação. Como esconderia para sempre algo tão grande? Como conviveria com ele caso o destino os aproximasse novamente, sem revelar esse segredo? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era um convite inesperado. Igor estaria na cidade no fim de semana, guiando um pequeno grupo de turistas. A notícia fez o coração de Lisa acelerar. Seria apenas uma coincidência? Ou seria mais uma prova de que o destino insistia em cruzar os caminhos deles, mesmo quando ela tentava se proteger? O reencontro aconteceu de forma simples, quase despretensiosa, mas carregado de significados que nenhum dos dois ousou confessar, em voz alta. Lisa caminhava pela praça central da cidade, distraída após uma reunião desgastante, quando avistou o grupo de turistas rindo diante de uma fonte iluminada. E lá estava ele, Igor de mochila nas costas, gesticulando com entusiasmo, enquanto contava histórias sobre a arquitetura local. Seus olhos brilhavam como se cada detalhe do mundo fosse precioso, como se a vida ainda tivesse cores a despeito da sombra da doença. Quando ele a viu, um sorriso espontâneo escapou, e por um instante, a praça lotada desapareceu. Era como se fossem apenas eles dois, conectados por uma linha invisível. Nos dias que se seguiram, encontros casuais se tornaram frequentes. Um sorvete em uma esquina, uma caminhada ao entardecer, uma conversa despretensiosa em um café. Lisa, acostumada a decisões estratégicas e reuniões milionárias, sentia que a simplicidade desses momentos tinha um valor incalculável. Igor falava de viagens, de paisagens, de pequenos milagres escondidos no cotidiano, e cada palavra dele parecia devolver cor ao coração dela. Lisa, por sua vez, deixava escapar fragmentos de sua vida, mas sempre escondendo o essencial: sua posição, sua riqueza, sua influência. Ela queria ser vista como mulher, não como um patrimônio. A família de Igor também se tornou parte desses encontros. Lisa visitava a casa deles sempre que podia, e cada vez era recebida como alguém que já fazia parte do lar. As crianças a cercavam com carinho, a mãe a tratava com conselhos suaves e as irmãs riam de forma contagiante. Cada gesto era uma sutura invisível nas feridas que Lisa ainda carregava, e quanto mais o tempo passava, mais difícil se tornava negar. Estava se apaixonando. Não de forma impetuosa, como havia acontecido com Lico, mas em camadas suaves e firmes, como um tecido que se costura pacientemente. Por trás desse crescimento silencioso, havia o segredo. Lisa já havia feito a doação anônima. O dinheiro para a cirurgia de Igor estava garantido, mas ela jamais mencionou. O silêncio era como um peso doce e cruel ao mesmo tempo. Ela sorria enquanto conversavam, mas dentro de si perguntava-se se Igor continuaria a olhá-la da mesma forma ao descobrir quem ela realmente era. Esse medo era uma sombra constante, mas que não conseguia apagar a luz de cada instante ao lado dele. Numa noite estrelada, sentados no banco de um parque, Igor se voltou para ela e disse: "Sabe, Lisa, você é diferente. Você escuta de verdade, como se minhas palavras tivessem valor." O coração dela se apertou, porque era exatamente isso que ela buscava. Ser amada por quem era, não pelo que tinha. Mas, ao mesmo tempo, o peso do segredo crescia, ameaçando o delicado equilíbrio que construíam juntos. E foi nesse exato período, quando a relação deles começava a ganhar forma, que a notícia mais aguardada chegou. A data da cirurgia havia sido confirmada. Igor sorriu como se tivesse recebido uma nova vida, sem imaginar que o anjo responsável por essa oportunidade estava sentado ao seu lado, em silêncio, escondendo a verdade. O hospital cheirava a antisséptico e esperança. O dia da cirurgia chegou como um divisor de águas na vida de Igor, e também na de Lisa. Ela estava lá, no corredor branco, disfarçada entre familiares e amigos próximos,
com o coração acelerado. Fingiu tranquilidade, mas dentro dela cada segundo era uma eternidade. O médico apareceu, sério e compenetrado, explicando os riscos do procedimento. A mãe de Igor apertava as mãos, as irmãs choravam discretamente. Lisa, em silêncio, fechou os olhos e fez uma oração curta, pedindo a Deus que o protegesse. Era estranho, pensou, como alguém que havia destruído sua fé no amor a colocava agora de joelhos diante de um sentimento que a transcendia. As horas seguintes foram um turbilhão. As agulhas do relógio avançavam lentamente, e cada porta que se abria fazia o coração de Lisa saltar. O medo de perder Igor, antes mesmo de viver plenamente o que nascia entre eles, a esmagava. Quando finalmente o cirurgião saiu da sala, com um sorriso cansado, um suspiro coletivo atravessou o corredor. A cirurgia foi um sucesso, anunciou. Gritos de alívio, abraços e lágrimas tomaram conta do ambiente. Lisa recuou discretamente, deixando que a família tivesse aquele momento. Mas dentro de si, chorava de emoção. A vida de Igor estava salva, e ela sabia o quanto havia lutado em segredo para que isso fosse possível. Os dias no hospital se transformaram em uma jornada de renascimento. Igor, ainda debilitado, sorria a cada visita, recebia o carinho da família e irradiava gratidão pela segunda chance. Lisa estava sempre por perto, mas sem deixar transparecer a verdade. Ela segurava sua mão, ouvia suas histórias, incentivava-o a acreditar em um futuro diferente. A cada olhar trocado, sentia o laço invisível entre eles se fortalecer. Mas junto com essa aproximação, crescia também o peso do silêncio. O segredo da doação parecia maior a cada gesto de confiança que Igor lhe oferecia. Certa tarde, Igor, já com mais forças, pediu para caminhar até a janela do quarto. O sol dourava a cidade, e ele respirou fundo como se absorvesse uma nova vida. Então, voltou-se para Lisa com olhos marejados. Eu pensei que não teria mais tempo. Pensei que meus sonhos acabariam aqui. Mas agora, Lisa, tenho certeza de que a vida me deu uma nova chance. E eu não quero desperdiçá-la. Sua voz vacilou, mas havia firmeza no sentimento. Eu não sei se mereço, mas sei que preciso dizer. Você é a razão pela qual acredito que ainda vale a pena lutar. O coração de Lisa explodiu em silêncio. Aquela declaração era um bálsamo, mas também uma ferida. Ela queria abraçá-lo, confessar tudo, revelar que havia sido a mão invisível que garantira sua chance. Mas a voz não saiu. Sorriu com ternura, segurou a mão dele e apenas disse: Você merece cada segundo desta vida, Igor, e ainda tem muito para viver. Ele retribuiu o sorriso, sem imaginar que estava diante de um amor que carregava, junto com a doçura, um segredo capaz de mudar tudo. E naquela noite, enquanto Igor adormecia pela primeira vez sem dores, Lisa olhou para o céu pela janela do hospital. As estrelas pareciam sussurrar: o amor está crescendo. Mas junto delas uma pergunta ecoava como sombra: até quando ela conseguiria esconder a verdade? Os dias após a cirurgia transformaram a vida de Igor em um renascimento. Ele caminhava devagar, mas cada passo tinha o sabor de vitória. Sua voz voltou a carregar entusiasmo, e suas histórias, antes ditas com um certo peso de despedida, agora soavam como planos para o futuro. Lisa o acompanhava de perto, às vezes como visitante no hospital, outras vezes nas ruas da cidade, quando ele começou a retomar sua rotina de guia turístico. Cada instante juntos parecia construir um fio invisível que os unia com mais força. E Lisa sentia que o amor, embora não declarado, já era palpável, já vibrava no ar. Numa tarde serena, em que o sol se punha atrás dos prédios e tingia o céu de tons dourados, Igor convidou Lisa para caminhar à beira de um lago. A brisa suave balançava as folhas, e o reflexo da água parecia dançar em silêncio. Ali, longe do barulho do mundo, ele respirou fundo e segurou a mão dela. Lisa. Começou, a voz firme, mas carregada de emoção. Eu não sei o que o destino quis me ensinar com tudo que passei, mas sei o que descobri desde que você entrou na minha vida. Descobri que a dor pode se transformar em esperança e que a solidão pode dar lugar ao amor. Seus olhos marejados encontraram os dela.
Eu amo você. Lisa sentiu o coração estremecer. Era como se todas as feridas abertas no dia do casamento abandonado cicatrizassem de uma só vez. As palavras de Igor eram sinceras, puras, sem segundas intenções. Ele não a desejava pelo que ela tinha, mas pelo que ela era. E ainda assim, um nó apertou sua garganta, porque no fundo, a relação deles ainda estava construída sobre um silêncio, sobre uma verdade que permanecia oculta. Sua fortuna, sua posição como CEO, a doação que havia salvado a vida dele. O medo de perder aquele amor recém-nascido a paralisava. Ela respondeu com um sorriso trêmulo, apertando a mão dele. Igor, você trouxe de volta algo que eu pensei ter perdido para sempre. A fé no amor. Não disse, eu também te amo, mas deixou transparecer nos olhos aquilo que as palavras ainda não ousavam revelar. Ele pareceu compreender porque não insistiu. Apenas a envolveu em um abraço longo, o tipo de abraço que sela promessas invisíveis. Naquela noite, ao voltar para casa, Lisa chorou sozinha. Chorou porque o amor havia finalmente florescido em sua vida, mas também porque sabia que, a qualquer momento, o peso da verdade poderia destruir tudo. Ela se via diante de um dilema cruel: revelar sua identidade e correr o risco de perder Igor, ou continuar escondendo e viver com o medo constante de ser descoberta. Enquanto observava a cidade, iluminada pela janela do apartamento, uma única pergunta ecoava dentro dela, como um sussurro incessante. Se Igor soubesse de tudo, ele ainda a amaria? O segredo que Lisa carregava começou a pesar mais a cada encontro com Igor. O amor entre eles crescia como um rio após a chuva, impossível de conter. Mas por trás dos sorrisos e da alegria de estarem juntos, o coração dela se enchia de medo. Sabia que não poderia construir um futuro com ele sobre o silêncio de uma mentira. Então, numa tarde em que o vento frio anunciava a mudança das estações, Lisa decidiu que era hora de revelar tudo. Convidou Igor para encontrá-la em seu apartamento, um espaço moderno e sofisticado, diferente do que ele conhecia dela até então. Quando Igor entrou, seus olhos se arregalaram diante da imponência do lugar. Lisa respirou fundo, tentando controlar o tremor na voz. Igor, preciso que você saiba quem eu realmente sou. Caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade como quem busca coragem. Eu não sou apenas aquela mulher que você encontrou perdida e ferida. Eu sou CEO de uma grande empresa. Tenho bens, posses, responsabilidades. E fui eu quem custeou sua cirurgia. A confissão caiu no ar como um peso insuportável. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Igor a encarou, primeiro surpreso, depois com uma mistura de dor e incredulidade. Você pagou pela minha vida e nunca disse nada. Lisa sentiu o coração apertar. Eu não queria que você me visse como alguém que compra afeto ou como uma mulher que precisa pagar para ser amada. Eu queria que me conhecesse de verdade pelo que sou, não pelo que tenho. As lágrimas escorriam e ela não tentou contê-las. Se isso mudar o que você sente por mim, eu entendo. Mas eu não podia continuar escondendo. Por um instante, Igor desviou o olhar, como se precisasse encontrar dentro de si as palavras certas. Caminhou até ela, pousou as mãos em seus ombros e disse com firmeza: Lisa, você não salvou apenas minha vida com dinheiro. Você salvou minha alma com sua presença. Eu te amo pelo que você é, e nada pode mudar isso. Aquelas palavras quebraram a última muralha que restava entre eles. Lisa desabou em seus braços, e o abraço que se seguiu foi mais do que uma promessa. Foi o início de uma nova vida. O tempo passou, e a ferida do passado se transformou em cicatriz. No dia do casamento, Lisa caminhou novamente vestida de branco. Mas desta vez, o altar não estava vazio. Igor a esperava, firme, com os olhos cheios de amor e verdade. A cerimônia foi simples, mas repleta de significado. Não havia luxo exagerado, apenas pessoas queridas, sorrisos sinceros e uma atmosfera de gratidão. Quando trocaram votos, cada palavra era carregada de fé, de confiança, de certeza de que agora caminhavam sem máscaras, sem segredos. E assim, a noiva abandonada de outrora se tornou a mulher escolhida, não por aparência,
não por interesse, mas por amor verdadeiro. O que começou com dor terminou em redenção. Lisa e Igor uniram suas vidas, e a história deles se transformou em um testemunho poderoso. A vida pode recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Às vezes, a vida nos quebra em pedaços diante de todos, como aconteceu com Lisa no altar vazio, e a dor parece insuportável. Mas é justamente nessas ruínas que Deus planta novas sementes. O abandono que parecia sentença virou porta para um recomeço. O que ela viveu ao lado de Igor mostrou que o verdadeiro amor não nasce do interesse, nem do que se possui, mas daquilo que se oferece em silêncio. Presença, compaixão, cuidado. Lisa descobriu que a dor não era o fim, mas um caminho para se reencontrar consigo mesma e também com o amor que nunca imaginou encontrar. A vida é feita de encontros inesperados. Igor, que a viu despedaçada na rua, tornou-se a prova viva de que sempre existe alguém disposto a estender a mão quando tudo parece perdido. E Lisa, que já não acreditava mais no amor, aprendeu que a riqueza maior não estava nos cofres de sua empresa, mas no olhar sincero de quem a amava sem máscaras. Eles caminharam lado a lado, não porque tudo foi fácil, mas porque aprenderam que amar é escolher ficar, mesmo quando os segredos vêm à tona e a verdade exige coragem. Hoje, a história deles ecoa como uma mensagem de esperança. Não importa quantas vezes o coração seja partido, sempre haverá uma nova chance de recomeçar. O altar vazio não foi o fim da jornada de Lisa, mas o ponto de partida para algo muito maior. Porque o amor verdadeiro, aquele que permanece, não abandona. Ele fica, ele cura, ele transforma. E no final, é isso que dá sentido a tudo: amar e ser amado de verdade.